Shabbat Shalom, boa tarde. 21 de Tammuz, do ano 5784, a contar da criação. Estamos no dia 27 de julho de 2024, que é a Era Comum. Estamos em Pinhas, né, a nossa paraxá da semana, que traz para nós, realmente, dos capítulos 25 até o capítulo 30, né, o primeiro versículo, referências, né, sobre a questão de atos de coragem, atos de ousadia, bem como também no sentido de termos uma noção que nós somos, de fato, nós somos guerreiros, né? Nós precisamos estar dispostos a pelejar as guerras de Hashem, ok? Então, por isso que nós estamos aí, né, aprendendo as ricas lições com problemas técnicos, mas resolvendo, aprendendo com Pinhas a respeito das noções, né, da ousadia, da coragem, do destemor, né? Realmente aquilo que está ao nosso alcance, aquilo que é preciso, né, fazermos, nós temos que fazer, temos que realizar de fato aquilo que Hashem está confiando nas nossas vidas, para fazermos resplandecer a luz divina, a verdade divina, bem como fazer resplandecer este mundo, para que se torne a moradia de Hashem. Então, os desafios que nós temos diante de nós, né, Pinhas, ele vem trazer para nós esta realidade, para que nós possamos aí refletir com referência ao nosso andar, né, no nosso dia a dia. E nesse sentido, para que nós possamos, de fato, nos encaixarmos dentro da nossa configuração. Como Benei Noach, nós temos diante de nós as nações, nós temos o mundo, por assim dizer, como desafio, né? Quando o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele orientou os seus rabinos, os seus Hassidim, para que se deslocassem, né, das suas localidades e adentrasse as nações para levar o monoteísmo com fundamento judaico, orientação rabínica, né, e principalmente trazendo a questão das 7 leis universais, para que estas 7 leis, conhecidas como as 7 leis de Noach, nós possamos de fato vivermos, né, essa base, né, as 7 leis de Noach, e levar as demais, né, nações, o nosso povo irmão não judeu, levarmos cada vez mais o conhecimento desse monoteísmo com fundamento judaico e as 7 leis de Noach. Então, os desafios são para que nós possamos, na nossa configuração, ombro a ombro com o povo judeu, estarmos transformando este mundo para ser a moradia de Hashem, ok? No nosso shiur de hoje, nós vamos falar sobre exatamente a questão das festividades a Hashem, sobre a questão de rei, o Nassi, que é o presidente, né, do Sanhedrin, e também sobre Mashiach, né, qual é a conotação que nós temos dentro desse aspecto, né, que está conectada exatamente com a substituição de Moshe na liderança do povo, que é exatamente Yehoshua, né, Josué, que vai assumir o lugar de Moshe. As perguntas, né, entre elas fala-se por que, né, os filhos de Moshe não sucederam automaticamente Moshe na liderança. Então, alguns aspectos aí para a gente ficar mais focados. Primeiramente, os filhos de Moshe, eles não, entre aspas, né, eles não gastavam tempo em estudo da Torá, né? Eles
juntamente com o povo, participava das instruções, dos ensinamentos, etc. e tal. Mas eles não se assentavam para, de fato, o estudo da Torá. Isso no aspecto seguinte, estar, né, aos pés, no modo de dizer, né, de Moshe para aprender realmente os ensinamentos. Enquanto que Yehoshua, Josué, na época Oshei, até a mudança do seu nome, com a referência aos 10 espias, que foi ali que Moshe mudou o nome de Osheia para Yehoshua, colocando um Yud, né, uma das letras do tetragrama sagrado no nome de Osheia, e aí ficou Yehoshua, justamente para que ele tivesse a proteção divina, para não cair no engano dos 10 espias que estariam trazendo um relatório negativo e destrutivo. Então, Yehoshua, dentro desse aspecto, ele foi aquele aluno disciplinado, que estava sempre diante do seu mestre, Moshe, em toda e qualquer situação. Então, Yehoshua, ele estava constantemente, entre aspas, aos pés do seu mestre, que significa, ele estava sempre junto do seu mestre, Moshe, para aprender letra por letra, palavra por palavra, dos ensinamentos da Torá. Nesse aspecto, Yehoshua, ele não abandonou Moshe em nenhum momento. Ele sempre estava ali, próximo de Moshe, em todas as situações, né? Então, justamente esse zelo, esse cuidado, né, essa obediência de Yehoshua, foi com que o qualificou para realmente substituir a Moshe na liderança do povo de Israel. Então, Yehoshua, ele é apontado como o sucessor de Moshe, que é o que nós vemos lá no capítulo 27 do livro de Números, a partir do versículo 12, que é o quarto livro dos 5 livros dos estudos de Torá, que nós estamos aí, né, o livro de Números, assim conhecido, e a tradução de Bamidbar literalmente significa no deserto. Então, Yehoshua, né, pelos comentários de Rashi, Rambam, Maimônides, né, e outros comentaristas, assim como também os ensinamentos do Midrash, do Talmud, que traz dentro do aspecto da substituição de Moshe por Yehoshua, né? Então nós temos aí, a partir do capítulo 27, verso 12, né, a questão da mudança, né, e Yehoshua sendo apontado para suceder a Moshe. Rashi, ele comenta da seguinte forma: quando Moshe escutou Deus lhe dizer para dar a herança de Tzofihad, né, as filhas de Tzofihad, ele disse: é hora de pedir por minhas próprias necessidades, que meu filho herde minha alta posição, né? Deus disse a ele: este pensamento não surgiu em minha mente, e Yehoshua merece ser recompensado pelo seu serviço, porque ele não saía da tenda, né? Como está registrado lá em Shemot, Êxodo 33:11. Esse é o significado do que disse Salomão, né, em Provérbios 27:18. Aquele que guarda a figueira come de seu fruto, né? Então Yehoshua, ele estava guardando, entre aspas, a sua figueira, que era Moshe, os ensinamentos, os aprendizados. Então era justo com que Yehoshua pudesse desfrutar, né, realmente dos frutos da figueira, por assim dizer. Ou seja, assim como ele era muito dedicado a Moshe, então ele precisava desfrutar realmente como recompensa pela sua dedicação a Moshe Rabbeinu, né, o mestre Moshe. Quando as filhas de Tzofihad, né, Tselofihad, né, quando elas reivindicaram o direito delas à terra, né, a porção da terra,
o pai dela já era morto, né, das cinco irmãs, e então elas foram reivindicar a porção da terra do seu pai. O que elas alegaram? Elas alegaram que o pai dela não tinha participado da rebelião dos 10 espias. Portanto, o pai dela não pecou contra a terra, né? A terra prometida, né? O pecado de Tselofihad foi exatamente colher lenha no dia de Shabat, como está no livro de Êxodo. Ele, por recolher lenha no dia de Shabat, ele foi então condenado a apedrejamento, porque ele violou o Shabat, certo? Então elas foram reivindicar isso, dizendo que ele morreu por causa do pecado dele, que ele violou o Shabat, né? E não que ele pecou contra a terra. Portanto, né, a descendência dele tinha direito à terra. E como ele não tinha deixado filhos, somente filhas, então elas reivindicaram a sua porção, né? E aí, como era algo novo para Moshe, né, e também ao mesmo tempo, como Moshe estava envolvido diretamente com aquela questão da rebelião dos espiões, né, que pecaram contra a terra, né, para que não houvesse ali uma situação que alguém poderia, né, acusar Moshe, dizendo que ele tinha interesses. Então ele fez o quê? Aguarde que eu vou consultar a Deus. Ou seja, determinadas situações nós precisamos ter uma terceira opinião ou uma segunda opinião. Quando você está numa situação, é bom que você tenha uma segunda opinião. Obviamente, uma pessoa no mesmo nível espiritual seu ou acima do seu nível espiritual, para que a direção seja uma direção divina e não haja realmente parcialidade na sua decisão, nos conselhos ou algo semelhante, entendeu? Então é isso que fica como conhecimento aí. E também Rashi, ele comenta sobre a questão do pai delas, Tselofihad, né, que colheu lenha no dia de Shabat. Então, Rashi, ele traz o ensinamento de que, como o povo estava no deserto e eles estavam nesse envolvimento, né, com a questão de atravessar o deserto, e eles poderiam, né, o povo poderia ficar assim, bom, nós estamos no deserto, nós não precisamos guardar Shabat, nós não precisamos guardar, melhor dizendo, não precisamos guardar as leis, né, as mitzvot, os mandamentos, os preceitos divinos. Então, nós estamos no deserto mesmo, né? Então, segundo Rashi, fala que Tselofihad, ele foi ao campo no dia de Shabat colher lenha, né, para que realmente todo o povo visse que, mesmo estando no deserto, os preceitos do Eterno devem ser guardados. Ele sabia que ele estaria violando o Shabat, e ele sabia que queria pagar a pena da violação do Shabat. Então, ele fez de consciência como um exemplo para o povo. Vejam bem, prestem atenção, é necessário que estejamos vivendo os preceitos do Eterno. A violação dele significa a nossa morte, mesmo estando no deserto. Então, Tselofihad, ele foi um exemplo, e ele santificou o nome de Hashem, e bem como também ele santificou o povo. Porque não tinha outra forma do povo entender que era importante permanecer guardando os preceitos do Eterno, né? Então, nós temos esse comentário também da parte do Eterno, certo? Então, quando Moshe viu que elas estavam reivindicando o seu direito, então, nesse momento, Moshe acendeu uma luzinha para ele, e ele falou assim, já está na hora de eu reivindicar também o meu direito. E foi onde que ele falou com o Eterno, no sentido dos seus filhos herdarem a sua posição. E por isso, né, segundo o próprio Rashi, pelo Talmud, pelo Midrash,
fala que a resposta divina foi que isto não estava nos pensamentos do Eterno, mas sim que Yehoshua seria aquele que viesse a herdar realmente o seu lugar, né? E o Midrash, ele fala, né? Deus disse a Moshe, aquele que guarda a figueira come do seu fruto. Exatamente aquilo que Salomão, né? Shelomó, ele fala em Provérbios 27:18. Aquele que guarda a figueira come de seu fruto. Aí vem o Midrash, né? Com os mestres. Aquele que guarda a figueira come do seu fruto. Os seus filhos se sentavam e não se ocupavam com o estudo da Torá. Ou seja, assim como todo o povo se sentava para ouvir os ensinamentos de Moshe, os filhos de Moshe também sentavam, mas eles não se ocupavam exatamente de estudar a Torá. Ou seja, eles não permaneciam na presença do mestre, né, Moshe, para estudar a Torá. Mas Yehoshua serviu, né, a você com devoção e demonstrou muito respeito a você. De manhã e à noite era ele quem colocava os bancos em sua academia e esticava os tapetes sobre eles. Ele servia a você com toda dedicação. Assim é apropriado que ele sirva ao povo judeu e não perca a sua recompensa. O Midrash Bamidbar Rabá 21:14 está registrado estas questões, certo? Ou seja, então, Yehoshua, ele cuidava, ele zelava por tudo aquilo que era referente ao estudo da Torá, que Moshe Rabbeinu, o mestre Moshe, ele ia preparar o povo, ia preparar os estudos, etc. e tal. Então, ele já preparava o ambiente, né, para que realmente o estudo viesse através de Moshe. Então, ele teve muita dedicação, ele quando fala, né, que ele se sentava e se ocupava com o estudo da Torá, né? Ele apenas nos sentava ali, corpo presente, mas os seus pensamentos estavam longe dali. Depois que terminava aqueles princípios de ensinamento, ele não ia embora, ele permanecia ali, né, conversando com Moshe, tirando dúvidas, fazendo perguntas, etc, etc, etc. Então, dessa forma, sem sombra de dúvidas, ele estava sendo um aluno dedicado e ele se ocupava disso daí. Então, por isso, ele guardava a figueira, ou seja, ele guardava a Torá e o seu mestre. Então, ele era digno de realmente saborear os frutos do seu trabalho, né? Também Megale Amukot, né? Ele comentando sobre isso, né? Em Hulim 60b, Megale Amukot, né? Parágrafo 1, e citando também Yalkut Reuveni. Então, Megale Amukot diz: Moshe estava certamente consciente de que seus filhos não eram instruídos como Yehoshua. Então, por que ele pediu que seu filho fosse seu sucessor? Moshe estava, de fato, pedindo que a tarefa da liderança fosse dividida entre os dois. O filho de Moshe herdaria a posição de rei e de líder militar. Mas como Yehoshua se sobressaía na área de estudos da Torá, ele seria apontado como líder nos assuntos de Torá, certo? Mas Deus respondeu que só poderia haver um líder, né? No espírito do dito que fala, dois reis não podem usar a mesma coroa, né? Então, dois reis não podem usar a mesma coroa. Assim como Moshe, ele era rei e nasci, certo? Rei cuidava dos assuntos da guerra e de que a lei fosse guardada, preservada, e o nasci estava dentro do aspecto dos estudos da Torá, que trazia os princípios da Torá, né? Os preceitos, as leis divinas, para que o povo tomasse conhecimento, e o rei era aquele que vinha preservar
e fazer cumprir realmente os preceitos, as leis. Então, Moshe, ele agiu como rei e como Nassi, certo? Então, agora, no pensamento de Moshe, ele achava que poderia fazer isso, poderia dividir, né? O seu filho, ele cuidaria dos assuntos de rei, e Yehoshua cuidaria dos assuntos do Nassi, né? Que estava conectado diretamente com o estudo e os ensinamentos da Torá. Mas a resposta divina está exatamente dentro desse aspecto. Dois reis não podem usar a mesma coroa, né? Então, por isso, Moshe foi, né, esse rei e Nassi, porque ele também ia à frente das batalhas, né? Ele também participava de guerras, certo? E nem precisa falar sobre os assuntos de Torá, né, o quanto que ele estava envolvido dentro desse aspecto. Então, por isso, né, de forma resumida, o Nassi, recebe poder absoluto sobre os assuntos de Torá e não meramente a liderança representativa do Sanhedrin, como ocorreu com Yehoshua. As funções de rei e Nassi devem ser realizadas por um único indivíduo, certo? Moshe, ele era a luz do sol e Yehoshua era como a luz da lua, né? Então, nesse sentido, Yehoshua, ele era o reflexo do seu mestre, porque todos nós sabemos que a lua, ela reflete a luz do sol, por isso que ela brilha. Se não houvesse o contato da luminosidade do sol em direção à lua, a lua não brilharia, ela seria totalmente escura, entendeu? Por isso que tem aquelas fases da lua, né? Então, quando começa o novo mês, que vem a chamada lua nova, então fica um dia sem lua. Então, esse dia é exatamente quando, né, a sombra da Terra cobre totalmente a Lua, né, pelo ciclo, né, o solstício, etc. e tal, certo? Então, é nesse mesmo sentido. Então, se a Lua não tivesse realmente o reflexo, né, da luz do Sol, ela jamais brilharia. Então, por isso que Moshe é comparado ao Sol e Yehoshua à Lua. Então, Yehoshua é o reflexo de Moshe, assim como a lua é o reflexo do sol, entendeu? Então é isso que os nossos mestres trazem dentro desse aspecto aqui, certo? Então, né, o rei, ele cuida dos assuntos de guerra, né, os assuntos militares e também na questão da preservação da lei, que a lei seja cumprida. Por isso que se fala que palavra de rei não volta atrás, porque ele precisa cumprir com a lei, entendeu? Então, o rei disse, é lei. E o rei, ele sustenta exatamente as leis, os preceitos, os mandamentos da Torá. E Moshe ocupou essas duas posições, de o Nassi e de rei. E agora Yehoshua, sendo indicado pelo próprio Hashem, como ele próprio indicou Moshe e Aharon, né? E agora ele está indicando realmente Yehoshua, certo? Então Yehoshua vai ocupar exatamente essa mesma função, ou seja, assim como ele é o reflexo do seu mestre, então ele estará recebendo, né, a própria unção do seu mestre por parte de Hashem. E ele vai ocupar nessas duas funções, né, como liderança do povo judeu, como rei e como Nassi, certo? Dentro desse aspecto aí, é onde que nós temos realmente o modelo exemplar para a liderança de Mashiach, o justo Mashiach, que há de se revelar a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo, amém, vem amém, ele estará de fato dentro desse aspecto, ocupando essas duas posições também. Então, né, nos comentários de Irashi e nos comentários do Humash, né, em Torat Menachem, do nosso Rebbe Menachem Mendel, então nós temos as seguintes
instruções. Com base no que foi dito, nós podemos ganhar algum vislumbre sobre o papel duplo da liderança de Mashiach sobre o povo judeu. Por um lado, Rambam Maimônides, ele enfatiza que Mashiach incitará todo o povo judeu a andar no caminho de Torá e fortalecer as suas cercas, e ele lutará as guerras de Deus. Ele construirá o Beit HaMikdash em seu lugar, e ele reunirá os dispersos de Israel do mundo inteiro. E dessa forma também ele aperfeiçoará o mundo, as nações inteiras. Como escreve Maimônides em Leis dos Reis 11:4. Todas essas atividades são claramente as tarefas de um rei, cujo trabalho é promover a verdadeira religião, preencher o mundo com retidão, quebrar as forças dos perversos e lutar as guerras de Deus, como está nos escritos de Maimônides, Leis dos Reis, lá no capítulo 4, ok? Também. Então, aqui o que nós temos? As funções em que Mashiach, o justo e o verdadeiro Mashiach, que há de se revelar, ele vai cumprir exatamente estas funções. O que Maimônides escreve aqui é baseado nas profecias, tanto aquilo que está dentro da Torá, os 5 primeiros livros das Escrituras, como aquilo que vem através, né, dos escritos, salmos entre eles, por exemplo, certo? E também na questão dos profetas. Então, baseado nisso, Maimônides traz para conhecimento o que até há pouco tempo atrás ainda era um segredo, entre aspas, para o povo judeu, né? De uns tempos para cá é que a sabedoria judaica começou a se expandir. E aquilo que estava encoberto anteriormente, agora está mais do que visível, está descoberto, está à mostra, né? Então a gente usa um ditado assim: hoje em dia, só é enganado quem quer. Quem gosta de ser enganado vai continuar sendo enganado. Por quê? Porque a luz da verdade, a luz do conhecimento, a luz para poder compreender as coisas estão aí, claramente. Hoje, o judaísmo está presente em todas as nações do mundo. Hoje o judaísmo está presente em todo o segmento de internet, né? A questão da tecnologia. Então, quem realmente quer saber a verdade, conhecer a verdade, ele tem todo o material na sua mão, tem todas as ferramentas na sua mão. E para conhecer realmente as verdades das Escrituras Sagradas, tem que ter um fundamento judaico. Ou seja, sem um rabino, sem um conhecimento judaico que está alicerçado no judaísmo, e que através dos rabinos vem o conhecimento, e principalmente os rabinos que estão envolvidos com os não-judeus, os Benei Noach entre as nações. Se as pessoas não procuram, os não-judeus não procuram esse conhecimento, então o que vai acontecer? Eles vão sempre estar no meio de meias verdades e meias mentiras. Por que isso? Porque vários líderes por aí afora eles começam a usar, porque o conhecimento se estendeu, eles começam a usar os conhecimentos judaicos, os conhecimentos de hebraico, e começam a deturpar a verdade. Então eles são fatiadores. Então eles falam meias verdades, porque para manter uma boa mentira, precisa começar com uma boa verdade. Aí eles criam credibilidade. E aí, então, essas lideranças começam a fazer o quê? Começam a trazer aquilo que é do seu interesse. Entendeu? Começa a trazer aquilo que vai satisfazê-los. E vai deixá-los, entre aspas, vai deixá-los como rei e nasci no meio dos segmentos religiosos. Certo? Então, vejam bem que
quando Deus, segundo Rashi, Talmud, Midrash e Companhia Limitada, quando realmente Deus fala para Moshe que Yehoshua é que vai ocupar o seu lugar, ele fala que Yehoshua é aquele que é digno de servir o povo. Mas esses mestres, entre aspas, essas lideranças que ficam com meias verdades e meias mentiras, eles não estão aí para servir o povo, eles estão aí para serem servidos. Essa é uma das diferenças que você vê dentro desse aspecto, que se a liderança é séria ou não, entendeu? Então, eles estão aí para servir o povo, que teria que ser a essa verdade bíblica, mas eles estão se servindo do povo. Isso você vê muito, tanto no meio religioso como no meio político, mais do que nunca nos dias atuais. Então isso é complicado, mas é uma forma, pela dor, você poder descobrir as verdades dentro desse aspecto aí, ok? Então, por isso, essa característica de rei e nasci, né, envolvido com os estudos da Torá, né? Nasci significa presidente ou cabeça, dentro do aspecto religioso, né, do Sanhedrin, né, que é o que está envolvido com o estudo da Torá e manter realmente vivo o estudo da Torá. E o rei é aquele que vai fazer com que as leis sejam cumpridas, obedecidas, que a Torá não caia por terra, mas que ela seja realmente sempre a fonte de inspiração para todo o povo judeu e automaticamente para as nações. Ok? Então é importante esse aspecto aqui. Então, dentro desse sentido, nós vemos aí que o Mashiach, o justo e o verdadeiro Mashiach, ele vai cumprir essas duas funções, de rei e nasci, né? O presidente que está envolvido com as questões dos estudos da Torá. Por isso que Maimônides fala, ele construirá o Beit HaMikdash no seu devido lugar, e ele reunirá os dispersos de Israel dos 4 cantos da terra, ou seja, vai trazer todos os judeus para a terra de Israel. Ele terá uma tarefa de um rei, cujo trabalho é promover a verdadeira religião, ou seja, o justo e o verdadeiro Mashiach como rei, ele estará realmente divulgando entre todas as nações que o judaísmo é o único e verdadeiro caminho monoteísta para prestar o verdadeiro serviço e a verdadeira adoração ao único Deus. Ponto. Certo? Ele vai preencher o mundo, né, de retidão, ele vai quebrar a força dos perversos e lutar as guerras de Deus. Ou seja, ele vai preencher o mundo com retidão, aquilo que é real, justo, verdadeiro, aquilo que é reto, certo? Vai quebrar as forças dos perversos, faz parte exatamente de que os perversos sejam eliminados da face da terra. O seu lugar não se achará mais. Esgotou a data de validade dos perversos plenamente, 100%, então vai acontecer isso. E depois lutar as guerras de Deus, ou seja, as nações se reunirão contra Jerusalém, porque todos os judeus estarão em Israel, então as nações se levantarão contra Israel com seus exércitos, formarão uma grande aliança e vão marchar contra Israel, certo? E aí, o justo e verdadeiro Mashiach, ele estará fazendo as guerras de Deus, onde ele vai vencer todos os exércitos, e através disso daí, é onde ele vai estabelecer nos 4 cantos, entre todas as nações, a sua bandeira como o único rei, não somente sobre Israel, mas o rei sobre todas as nações, as guerras de Deus, ok? E aí então ele estará trazendo plenamente retidão, justiça e o verdadeiro shalom para as nações, onde o mal não terá mais lugar, automaticamente não haverá motivos mais para a discórdia e muito menos para a guerra, ok? Então, esse é o Mashiach, né? Qualidades de Mashiach que caracterizam o Nasci, ou seja, aquele rei que surgirá da semente de David. Então, quer dizer, o rei precisa ser da semente de David, né? Esses líderes por aí afora vai, né, que fala que tem aí
o verdadeiro Messias já veio, né, a meias verdades e meias mentiras, né, e que ele é da descendência de Davi. Ele não é da descendência de Davi. Por que ele não é da descendência de Davi? Porque não tem o sêmen da descendência de Davi. Então, segundo os ensinamentos aí dessas meias verdades e meias mentiras, né, diz que foi um fruto que nasceu de uma relação do chamado espírito. Então, espírito não tem sêmen. Então não há descendência. Se possível fosse, né, um espírito engravidar uma mulher, se possível fosse isso, certo? Não haveria uma descendência, porque não haveria sêmen. Por que os gigantes apareceram na face da terra? Porque anjos que tomaram a forma humana por permissão divina, certo? Eles fizeram o quê? Eles acabaram sendo seduzidos pelas mulheres, coabitaram com elas. E como homens, eles, na sua relação, eles cederam o seu sêmen para que a ovulação acontecesse. E aí, então, geraram o quê? As mulheres geraram gigantes. Então, se possível fosse, o que é impossível, porque Deus nunca determinou algo semelhante nesse sentido, certo? Né? O espírito jamais poderia engravidar alguém, né? Uma mulher, obviamente, certo? Porque ele não tem sêmen para acontecer exatamente a gravidez. E se possível for, não haveria uma descendência, porque foi, entre aspas, né? A mulher foi engravidada por espírito, e cadê? Esse espírito não é da descendência de Davi, não vem da tribo de Erudá. Então é um engano, entendeu? Então por isso, segundo os ensinamentos de Maimônides, Rambam, né, as qualidades de Mashiach que caracterizam Nassi, aquele rei que surgirá da semente de Davi, ou seja, que surgirá da descendência de Davi, do sêmen que vem vindo de geração em geração, certo? Será um gênio maior que Salomão e um grande profeta. Assim, ele ensinará a todo o povo e lhe mostrará o caminho de Deus, e todas as nações virão para ouvi-lo, segundo Maimônides em Leis de Techuvá 9:2. Como resultado disso, acontecerá na era messiânica, a ocupação do mundo inteiro será somente conhecer a Deus. Os judeus, então, serão grandes sábios e conhecedores dos assuntos mais ocultos que não vieram ao conhecimento nos dias atuais e que virão somente nos dias de Mashiach. E atingirão uma compreensão de seu Criador dentro do que é o máximo possível para o potencial humano, segundo Leis dos Reis, Maimônides. Maimônides estabelece que Mashiach será a combinação de ambos, rei e Nassi, em uma pessoa só, assim como Moshe e Yehoshua ocuparam essas duas funções, sendo uma única pessoa, certo? Então, por isso, as duas faces da liderança de Mashiach, nessas duas funções dele, a mais revolucionária é a de exatamente ser a função de rei, pois promover a verdadeira religião, preencher o mundo com retidão e a ponto de o mundo inteiro viver consciente de Deus, é uma inovação sem precedentes. A função de Nassi, por outro lado, é específica ao ensino da Torá. Embora Mashiach ensinará conceitos novos e extraordinários, esses são, na realidade, conceitos mais profundos da Torá original, que foi dada no Monte Sinai. Assim, o papel de rei é mais revolucionário do que o de Nassi, certo?
Vejam bem, a Torá original que foi dada no Monte Sinai. Dentro desse aspecto aqui, na realidade, Moshe recebeu a Torá original. O que significa isso? Que ele recebeu a Torá com todo o seu conhecimento. Com todo o seu conhecimento. Certo? Então, esta é a questão. Então, há muitos assuntos que ainda não foram estudados, que não vieram à luz do conhecimento, do saber dos seres humanos. Por quê? Porque os próprios rabinos, os maiores sábios do povo judeu, não chegaram ainda a trazer plenamente esse conhecimento, porque isso está reservado para os dias de Mashiach. Essa que é a questão, ok? Então, quem é o Mashiach? Maimônides diz que o profeta Eliarro, ele se manifestará nos dias e dirá, este é Mashiach. Então, esse é uma das indicações de quem será o Mashiach. Ou seja, literalmente, o profeta Eliarro, ele se revelará e ele dirá, este é o Mashiach. Ok? Então, por isso, é que no final da Havidalá, né, quando se encerra a Havidalá, então é cantado exatamente Eliarro Hanavi, né, que fala exatamente que em breve ele se revele, se manifeste, e com ele vem a Mashiach. Então a Havidalá, no final dela, sempre é cantada a canção de Eliarro Hanavi, porque esta é uma viva esperança para que Mashiach, o justo Mashiach, se revele a qualquer momento mesmo, amém, vem amém. Ou seja, com o profeta Eliarro trazendo esta revelação naquele momento. O que nós temos por aí afora vai, de acordo com as profecias, né, e com os estudos dos nossos mestres, são sinais que nós vamos contemplando que realmente a revelação do justo e verdadeiro Mashiach está para acontecer a qualquer momento. Portanto, o profeta Eliarro há de se revelar a qualquer momento, porque o profeta Eliarro não morreu, entendeu? Então, essa é a questão aí. Continuando aqui, né, o mundo inteiro viverá então uma consciência de Deus e uma inovação sem precedentes, né? Esse é o papel do rei, é mais revolucionário do que o de Nassi, né? O Nassi, a função dele existe uma qualidade distintiva, né, da função de Nassi sobre a de rei, isso é, no final, a função de Mashiach como rei determinará. Pois quando o mundo estiver unido, servindo a Deus, ou seja, todas as nações juntamente com o povo judeu, ombro a ombro, servindo a Hashem, Deus não mais será... o mundo estiver unido servindo a Deus, não mais será necessário promover a verdadeira religião, preencher o mundo com retidão, quebrar o poder dos perversos e lutar as guerras de Deus. Entretanto, a tarefa de expor os segredos da Torá é a função de Nassi. E esta função de Nassi, ela durará eternamente. A do rei não, a função, hein? Não vão confundir as coisas. A função, o rei Mashiach, né, ou o justo Mashiach, ele vai exercer as duas funções, de rei e de Nassi. Só que o rei, assim que ele vencer as guerras de Deus e estabelecer a verdadeira religião, o monoteísmo com fundamento judaico, entre todas as nações, então todas as nações estarão sobre o reinado de Mashiach. E todas as nações, elas convergirão para o Deus de Israel, o Deus do judeu. E assim, então, a função de rei não será mais necessária, mas a função de Nassi, sim. Por quê? Porque é ele que vai trazer cada vez mais o conhecimento e o entendimento do único e o verdadeiro Deus.
o conhecimento da Torá será muito elevado, não somente para o povo judeu, mas para todas as nações. Todas as nações estarão servindo ao rei Mashiach. E o rei Mashiach, a função dele será levar tanto ao povo judeu como às nações o conhecimento da verdade e conduzir o povo a servir o único e o verdadeiro Deus. Ok? Então, por isso, a função de rei, ela terminará, mas a função de Nassi, ela durará para sempre. Por isso, o rei Mashiach, ou o justo Mashiach, ele vai permanecer mais com a função de Nassi, e a função de rei, ela não será necessária depois de tudo isso daí. Mas a de Nassi vai permanecer para trazer o conhecimento em todos esses aspectos aí. Então, assim, amados, nós temos, né, essa questão de Yehoshua ser o substituto de Moshe e as funções de rei e Nassi e a ligação direta com o próprio rei Mashiach, né, ou o justo Mashiach, para a redenção final que há de acontecer a qualquer momento mesmo. Amém, amém. Ok? Nos capítulos 28 e 29 de Números, nós temos aí as questões conectadas exatamente com as festividades. Então, os 4 aspectos das festas, né? É sempre enfatizado que a missão do homem na vida inclui também elevar o ambiente ou os seus ambientes em que ele vive, de acordo com o intento divino de toda a criação e de todas as suas particularidades, infundindo santidade e divindade em todos os aspectos do mundo físico dentro do seu alcance, né? Nos chamados 4 reinos. Quais são os 4 reinos em hebraico? Domem, Tsomeach, Rai e Medaber. Domem é mineral, o reino mineral. Tsomeach, o reino vegetal. Rai, o reino animal. E Medaber, o reino humano. Lembrando que Medaber está conectado com o humano, por quê? Porque Medaber está contido com a fala. E somente o ser humano tem o dom da fala. Entendeu? É nesse aspecto aí. Significativamente, isso se expressa nas mitzvot especiais conectadas com o começo do ano, Rosh Hashanah, como uma introdução ao ano inteiro, ou seja, as festas no mês de Tishrei, que começa exatamente com Rosh Hashanah, né? A mitzvah da Sukkah, que é a cabana, onde o judeu vive durante os 7 dias de Sukkot, em que as paredes da Sukkah representam o reino mineral. A mitzvah das 4 espécies, o etrog, lulav, hadaz e aravá, elas representam exatamente o reino vegetal. A mitzvah de shofar, né, que é tocado em Rosh Hashanah, representa exatamente, né, o reino animal. E todas estas coisas, por serem mandamentos divinos, são elevadas através do Medaber, que é exatamente o falante. O falante, Medaber, o falante. E quem é o falante? O ser humano. Então, em Sukkot estão os 4 reinos conectados diretamente com a festividade. Então, dessa forma, né, o Medaber, o falante, que é o ser humano, é a pessoa que realiza exatamente o cumprimento da mitzvah e todas as demais mitzvah relacionadas à festividade, enquanto ela eleva a si mesmo e a toda a humanidade. Ou seja, aqueles que vivenciam a festividade de Sukkot está elevando os 4 reinos. Entendeu? Tanto na esfera do fazer quanto do não fazer, esta última sendo representada pela mitzvah do jejum, no dia sagrado, o dia da expiação, né, que é literalmente conhecido como o dia da expiação, Yom Kippur, popularmente conhecido como o dia do perdão, mas literalmente o dia da expiação.
Assim, ao infundir santidade em todos os 4 reinos do mundo físico e transformá-los em recipientes, né, de santidade para realizar o mandamento de Deus, um judeu os eleva à sua verdadeira perfeição, ok? E os Bnei Noach, com a orientação rabínica, o que fazer exatamente em cada festividade, está também ajudando a elevar o seu ambiente, elevar o mundo a patamares superiores, isso espiritualmente falando. E isso significa o quê? Significa que nós estamos refinando o mundo. Nós estamos transformando este mundo para ser a moradia de Deus, porque nós estamos trazendo mais presença divina, mais luz, mais palavra, né? Medaber, o falante, né? Então, por isso, né, estarmos dentro do reino Medaber, ou falante, é para falarmos palavras da Torá, palavras das 7 leis de Noach. É uma das formas de nós estarmos transformando este mundo para ser a moradia de Hashem, ok? Na festividade de Sukkot, desde os tempos lá que tomaram posse da terra prometida, então o que era feito? São 7 dias, ok? Então durante 7 dias foram ofertados 70 touros como oferenda a Hashem. Então, no primeiro dia de Sukkot, era oferecido, né, a oferenda era de 13 touros, no segundo 12 touros, terceiro 11, quarto 10, quinto 9, sexto 8, no sétimo dia era ofertado, então, 7 touros, ok? Somando, dá 70. E por que 70? Porque na festividade de Sukkot, as nações eram representadas pelos 70 touros. Ou seja, desde aqueles dias do primeiro templo, por orientação divina, certo? Já constando na própria Torá, o cuidado de Hashem para com as nações, os Bnei Noach. As nações são os Bnei Noach, os não-judeus. Ou seja, através desses sacrifícios, o povo judeu já estava santificando as nações, para que pudéssemos chegar, por exemplo, nos dias atuais, onde nós estamos aí, o movimento Bnei Noach está praticamente presente em muitas nações e vai se estender a todas as nações, certo? E isso vai acontecer de forma muito rápida, né? No Brasil nós temos, né, a liderança do Rav Yaakov Gerenstadt desde os anos 2012, né? E com a sua liderança o movimento Bnei Noach Brasil tem se expandido em todos os estados da nossa federação, né? Então, o Rav, ele tem lideranças e emissários praticamente em todos os estados da nossa federação, está se expandindo, né? Também durante as festividades de Sukkot, durante os 7 dias, né, eram ofertados 14 cordeiros, certo? Os 14 cordeiros eram ofertados 14 por dia. No final dos 7 dias, dava exatamente 98 cordeiros. Abrindo um parênteses, esses cordeiros não eram sacrificados para perdão de pecados, ok? Não tem nada a ver com perdão de pecados, ok? Então, as oferendas, elas eram, a oferenda de pecados era feita por um cabrito, certo? Então, o cabrito era o sacrifício de pecados, ok? Enquanto que os touros eram para as nações e os cordeiros eram para a oferta de elevação do próprio povo judeu. Por quê? Porque em Deuteronômio, Devarim, capítulo 28, do verso 15 até o verso 68, existem 98 maldições. 98 maldições. Então, esses cordeiros aqui é a antítese das maldições. É para que as maldições caiam por terra. Por isso que é o sacrifício de elevação. Certo?
para que realmente as maldições não estejam em vigor contra Israel, contra o povo judeu, certo? Então essa é a questão dos cordeiros em favor da nação de Israel, ok? Mais alguma coisa aqui? Para nós encerrarmos, né, a palavra do nosso Rebbe Menahem Mendel com referência a estas questões, certo? Primeiramente, uma palavra do nosso Rebbe Menahem Mendel sobre a questão de renovação em conexão com Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico. Este ano, o Ano Novo Judaico, Rosh Hashanah, ele vai cair no entardecer do dia 2 de outubro para o dia 3 de outubro, né? Estaremos adentrando no ano 5.785. Dentro desse sentido aqui, o nosso Rebbe diz assim: devemos recuperar a inocência e a inspiração de uma alma recém-nascida, como a inocência e inspiração do povo judeu ao receber a Torá no Monte Sinai. Esta renovada inspiração fortalece a nossa relação com Deus para o ano que ora se iniciará. Então, o Rosh Hashanah é, de fato, uma renovação para recuperarmos a inocência e a inspiração do Monte Sinai, junto com o povo judeu, ombro a ombro, certo? Realmente, a mensagem, a palavra do Monte Sinai se tornando presente e real, inocência, recuperando, né, a inocência e a inspiração de uma alma recém-nascida, que é exatamente uma alma recém-nascida. Eu esqueço, mas tem certos movimentos que a gente faz com a mão, corta. A internet, ela pausa, ela corta. Então, e se tirar a mão a gente não fala, né? Mas isso daí, voltando então, né? O que significa, de fato, né, essa linguagem que o Rebbe usa, né? A inocência e a inspiração como uma alma recém-nascida. Exatamente isso, porque quando nós nascemos bebezinhos, né, a nossa alma está completamente inocente. Porque o bebê, ele é completamente inocente. Então, como o Rosh Hashanah é, de fato, o início de um novo ano, é um novo ciclo. Isso significa a semelhança do nosso nascimento, a semelhança do nascimento do povo judeu no Monte Sinai, porque ali, oficialmente, o povo judeu passou a existir, por causa da outorga da Torá. Entendeu? Então essa inocência, essa inspiração que o povo judeu recebeu é a mesma que nós precisamos buscar dentro do aspecto do novo ano, ok? E a questão final é exatamente com a festividade Sukkot, é nos desprendermos realmente dos impulsos materialistas, né? Porque nós somos tirados dali para seguirmos o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Dessa forma, significa que nós tivemos um pulo muito, muito elevado, muito alto, chamado de pulo quântico, né? É um pulo que está além das nossas dimensões, porque é um pulo espiritual, né? Então, portanto, amados, né, que nós possamos aí estarmos com essas ricas lições da Parashá de Pinhas. Às 18h18 é o encerramento do Shabat, é o momento da Havidalah. Eleve as suas preces a Hashem e tenha uma nova semana debaixo da graça do Soberano. Viva esta palavra para que Mashiach se revele rapidamente em nossos dias, a qualquer momento e a qualquer momento mesmo agora. Amém. Amém. Shalom, Shavuot Tov.